Meu nome é Ismael, e hoje você vai conhecer minha história como ninguém nunca te contou. Imagine crescer em uma terra marcada pelo calor implacável do deserto, onde o horizonte parece não ter fim, e cada passo é uma batalha pela sobrevivência. Agora, adicione a isso o peso de ser o filho de uma promessa divina, mas também de uma rejeição humana. Essa é a minha história. Uma jornada de lágrimas, esperanças e redenção. Você está prestes a descobrir segredos que poucos conhecem. Detalhes escondidos entre as linhas das Escrituras. Momentos que moldaram não apenas minha vida, mas gerações inteiras. Venha comigo enquanto desvendo os segredos de uma vida marcada pela rejeição e pela redenção. Você está pronto para ouvir o que realmente aconteceu? O filho da promessa ou o filho do deserto? Nasci em uma terra onde o sol castigava com intensidade e a areia parecia ser infinita. O horizonte do deserto era a minha primeira visão do mundo. Um mundo onde minha existência era cercada por tensão, antes mesmo de eu dar meu primeiro suspiro. Minha mãe, Hagar, era egípcia, uma serva de Sara, a esposa de meu pai, Abraão. Minha história começou com uma decisão tomada entre a desesperança e a esperança. Sara, a esposa de Abraão, era estéril. Em sua angústia e desejo de cumprir a promessa de Deus para meu pai, a promessa de uma descendência tão numerosa quanto as estrelas no céu, ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com Hagar. Assim fui concebido, não como fruto de um amor tranquilo, mas como uma solução prática para um problema que eles acreditavam precisar resolver. Desde cedo, minha existência trouxe conflitos para aquela casa. Sara, que inicialmente pensava em mim como a realização de um plano, logo me viu como uma ameaça. Eu era o lembrete vivo de sua infertilidade. Minha mãe fazia o melhor para me proteger, mas você pode imaginar como era crescer sob olhares cortantes e palavras duras. Apesar disso, havia também momentos de carinho. Meu pai, Abraão, mostrava seu amor por mim em pequenos gestos. Uma mão sobre meu ombro, um sorriso nos momentos de tranquilidade. Contudo, eu sabia que algo pairava sobre nossa família, algo que estava além de meu entendimento infantil. A promessa divina era o centro de tudo. Deus havia garantido a Abraão que ele teria uma descendência imensa, mas essa promessa não estava originalmente ligada a mim. Quando Isaac nasceu, o filho de Abraão e Sara, tornou-se claro que eu não era o herdeiro principal daquela promessa. Isaac era o escolhido, e eu era o filho do deserto, aquele que carregava consigo a tensão entre a esperança e a rejeição. Crescer. Nesse ambiente me ensinou desde cedo a lidar com a dor e a incerteza. Hagar me contava histórias sobre seu povo no Egito, descrevendo o rio Nilo como um símbolo de vida e abundância, tão diferente do deserto que chamávamos de lar. Ela me ensinava a ter esperança, mesmo quando tudo parecia perdido. Para ela, eu não era apenas seu filho, eu era seu motivo para lutar e sobreviver. E você que está ouvindo esta história, já sentiu que sua presença em algum lugar parecia deslocada? Que você precisava provar seu valor? Se sim, então talvez você entenda um pouco do que eu senti. E antes que continuemos, quero te convidar a se juntar a nós. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos e familiares. Você não vai querer perder nenhum detalhe desta história, não é mesmo? Conforme os anos passaram, percebi que meu papel na família não era o de herdeiro, mas algo diferente. Meu pai ainda me amava, mas a tensão entre Hagar e Sara crescia a cada dia. Quando Isaac nasceu, a dinâmica mudou de forma irreversível. Eu era apenas um adolescente quando aconteceu o banquete para celebrar o desmame de Isaac. Durante a festa, um momento que deveria ser de alegria, algo em mim despertou. Talvez fosse ciúmes, talvez fosse revolta, mas Sara interpretou meu comportamento como uma afronta ao seu filho. Ela exigiu que meu pai nos expulsasse. O choque e a tristeza nos olhos de Abraão foram visíveis, mas no final ele cedeu. Deus lhe disse que não temesse, pois também faria de mim uma grande nação. Com um coração pesado, ele nos deu um pouco de pão e água e nos enviou para o deserto. Você consegue imaginar como foi ver meu pai nos virar as costas enquanto caminhávamos rumo ao desconhecido? Minha mãe chorava enquanto eu tentava me manter forte, mas o deserto é cruel. Caminhamos, até que a água acabou. Minha mãe,
em desespero, me colocou sob a sombra de um arbusto e se afastou, incapaz de assistir meu sofrimento. Foi ali, naquele momento de abandono e desespero, que Deus nos encontrou. Um anjo apareceu à minha mãe e lhe disse que eu não apenas sobreviveria, mas que seria o pai de uma grande nação. Deus abriu os olhos de Hagar para um poço de água, e nossa esperança foi renovada. Você pode imaginar como é passar do desespero à redenção em um piscar de olhos. Essa experiência moldou quem eu sou. Entendi que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus estava comigo. Este foi apenas o início da minha jornada. Um início marcado pela dor, mas também pela promessa de que minha vida teria um significado maior do que eu poderia compreender naquele momento. E agora quero saber, você está pronto para continuar essa jornada comigo? Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe esta história com aqueles que você ama. Vamos juntos explorar os caminhos do deserto e descobrir as lições que ele nos ensina. O exílio no deserto. Eu ainda me lembro vividamente do dia em que fomos banidos. A imagem de meu pai, Abraão, parado à distância, incapaz de encarar nossa partida, ficou gravada em minha mente. Ele nos deu um pequeno pedaço de pão e um odre, com água, tão pouco para enfrentar a vastidão do deserto. Minha mãe, Hagar, segurava minha mão com força enquanto caminhávamos para longe de tudo o que conhecíamos. O deserto nos recebeu como um gigante indiferente. As dunas se estendiam além do horizonte, e o sol parecia decidido a nos consumir. Você já sentiu o calor escaldante na pele? Aquele que parece drenar sua energia a cada passo? Foi assim que começamos nossa jornada, sem destino definido, apenas avançando. Minha mãe tentava ser forte, mas eu via o medo em seus olhos. Quando a água acabou, seu desespero tornou-se incontrolável. Ela me colocou sob a sombra de um arbusto seco e caminhou para longe, chorando. Ela não suportava a ideia de me ver morrer. Aquela foi a primeira vez que experimentei o silêncio absoluto do deserto. Um silêncio tão profundo que parecia engolir tudo. Mas foi naquele momento, no fundo do desespero, que a voz de Deus encontrou minha mãe. Um anjo apareceu a ela dizendo: "Não temas, Hagar. Deus ouviu o clamor do menino onde ele está. Levanta-te, toma o menino pela mão, porque dele farei uma grande nação." Essas palavras trouxeram um novo alento. E então, como por milagre, seus olhos se abriram para ver um poço de água. A água do poço era fresca, um presente direto do céu. Minha mãe me deu de beber, e aquele gesto foi como se a vida retornasse ao meu corpo. O deserto, que antes parecia ser um túmulo, tornou-se um campo de possibilidades. Aquela água nos deu forças para continuar e nos ensinou que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus não nos abandona. Crescemos no deserto de Parã, onde aprendemos a viver com o mínimo. O deserto moldou meu caráter, forjando minha força e minha resiliência. Eu aprendi a caçar, a reconhecer os sinais do vento e a encontrar a água onde parecia não haver vida. Foi lá que me tornei um arqueiro habilidoso. Uma habilidade que me permitiu sobreviver e proteger minha mãe. Minha mãe, Hagar, costumava falar de nosso passado no Egito, lembranças de um lugar onde a água corria em abundância e as pessoas não temiam o deserto. No entanto, suas palavras sempre carregavam a dor da escravidão. O Egito era um lugar que ela deixou para trás, mas também um lugar que formou suas raízes. Com o passar dos anos, ela começou a olhar para o futuro com esperança, confiando que Deus cumpriria sua promessa de me fazer uma grande nação. Você sabia que naquela época, sobreviver no deserto era um ato de pura determinação? Cada dia era uma batalha contra a natureza, mas também um lembrete de que minha vida tinha um propósito maior. Ao me tornar um jovem, comecei a compreender melhor a promessa divina. Eu não era apenas um filho rejeitado, eu era destinado a algo grande. Quando me tornei homem, minha mãe encontrou uma esposa para mim no Egito. Foi uma união que consolidou minha identidade como alguém que caminhava entre mundos. O deserto, minha casa, e o Egito, o lugar de onde minha mãe viera. Eu sentia que minha jornada estava apenas começando, que meu nome, Ismael, significando Deus ouve, carregava um significado profundo. Deus tinha planos para mim, e cada desafio que enfrentei era parte desse propósito.
E você já enfrentou momentos em que tudo parecia perdido, apenas para descobrir uma força inesperada dentro de si? Essa foi a minha experiência no deserto, um lugar de provação, mas também de renovação. É nos momentos mais difíceis que encontramos nosso verdadeiro caráter e nossa conexão com algo maior. Agora, quero te convidar a refletir sobre a importância de perseverar diante das adversidades. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta história com as pessoas que precisam de uma mensagem de esperança. Nossa jornada ainda está longe de acabar. O guerreiro e o patriarca. O deserto forja aqueles que nele vivem, e eu não fui exceção. Cresci em Parã, um lugar onde o sol queimava sem piedade e as noites traziam o frio cortante. Se havia algo que o deserto me ensinou, foi a força. O deserto moldou meu corpo e minha mente, transformando-me em um guerreiro. Minha mãe, Hagar, era minha guia e mentora. Ela sempre dizia: Ismael, você foi escolhido por Deus. Você será grande. Essas palavras eram meu combustível nos dias mais difíceis. Ela me ensinou a caçar, a rastrear e a sobreviver com o mínimo. Aprendi a ler os sinais da natureza, o movimento das nuvens, o som do vento e os vestígios na areia. Mas a vida no deserto não era apenas sobrevivência, era também sobre entender quem eu era. Você já se perguntou qual é o seu propósito? No silêncio das dunas, eu me perguntava frequentemente. Sabia que Deus tinha planos para mim, mas esses planos ainda eram um mistério. Conforme crescia, minha reputação como arqueiro se espalhava. Meu arco era minha extensão, uma arma que me trouxe respeito e reconhecimento. Eu me tornei líder de um pequeno grupo de homens, guerreiros como eu, que defendiam nossas terras e nossa gente. Enfrentamos saqueadores e tribos rivais, lutando para proteger o que era nosso. Você pode imaginar o orgulho e a responsabilidade que isso trazia? Mas não foi apenas no campo de batalha que me tornei um homem. Minha mãe, sempre preocupada com meu futuro, arranjou meu casamento com uma mulher egípcia. Essa união simbolizava mais do que amor. Era uma ponte entre meu passado e meu futuro, entre minha herança egípcia e minha vida no deserto. Foi nesse período que comecei a entender minha missão. Deus havia prometido que eu seria o pai de uma grande nação. E essa promessa começou a se concretizar. Minhas terras se expandiram, meu povo cresceu e a força de nossa comunidade era evidente. Mas junto com a grandeza vinha a responsabilidade. Cada decisão que eu tomava tinha impacto sobre muitas vidas. Você já se viu diante de decisões que moldariam não apenas o seu destino, mas o de muitos outros? Essa era minha realidade diária. Buscava sabedoria em Deus e naqueles ao meu redor. Apesar dos desafios, sentia que estava trilhando o caminho que me fora destinado. E assim, minha jornada como guerreiro e patriarca continuava. Cada batalha, cada vitória e cada perda faziam parte do plano maior que Deus tinha para mim, o legado das tribos. Meu destino não foi apenas sobreviver ao deserto, mas prosperar nele, transformando o isolamento e a adversidade em força. Cada passo que dei foi guiado por um propósito divino, mesmo quando eu não conseguia entendê-lo completamente. Você se lembra de quando o anjo apareceu à minha mãe, Hagar, no deserto e prometeu que eu seria o pai de uma grande nação? Pois bem, essa promessa começou a se cumprir enquanto eu ainda estava vivo. As tribos que descenderam de mim se espalharam pelas vastas terras ao redor de Canaã, ocupando regiões ricas em recursos, mas também desafiadoras. Meu povo, os ismaelitas, tornou-se conhecido por sua habilidade em negociar, sua força militar e sua resiliência. O deserto moldou cada aspecto de quem éramos. Ele não apenas nos ensinou a sobreviver, mas também a prosperar em meio às adversidades. A areia infinita e os céus estrelados se tornaram nosso lar. Desenvolvemos uma conexão profunda com a terra e aprendemos a extrair dela o que muitos acreditavam ser impossível. Nossos oásis se tornaram centros de comércio, onde tribos vizinhas vinham em busca de água e provisões. Minha linhagem começou com 12 príncipes, cada um dos meus filhos se tornando líder de uma tribo. Seus nomes ecoam pela história: Nebaiote, Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá.
Cada tribo tinha seu território, seu povo e sua cultura, mas todas compartilhavam um vínculo: o sangue que corria em nossas veias, o sangue de Ismael. Essas tribos não eram apenas famílias, eram comunidades unidas pela fé, pela sobrevivência e por uma visão comum de prosperidade. Você consegue imaginar a responsabilidade de ser o patriarca de tantas pessoas? Cada decisão que tomei como líder teve impacto direto no futuro de nossos povos. Claro, nossa existência não foi isenta de desafios. Como comerciantes, viajávamos por rotas que cruzavam territórios de outros povos, e nem sempre éramos bem-vindos. Tivemos de lutar por nossos direitos, mas também aprendemos a negociar com sabedoria. Nosso legado como mercadores não foi apenas sobre riquezas materiais. Foi sobre construir pontes entre culturas diferentes, conectando o mundo através de nossas caravanas. Mas havia algo mais profundo que nos definia: a promessa de Deus. Sabíamos que éramos parte de um plano divino, mesmo quando enfrentávamos conflitos internos ou externos. Muitas vezes me perguntava se estava honrando esse plano, se estava guiando meu povo pelo caminho certo. Apesar de todas as diferenças entre mim e Isaac, eu nunca esqueci que éramos irmãos. Sim, nossas histórias tomaram rumos diferentes, mas o sangue de Abraão corria em nós dois. Houve momentos de reconciliação, especialmente quando nos reunimos para sepultar nosso pai. Aquele foi um momento de silêncio e reflexão, um lembrete de que, apesar de tudo, éramos parte de algo maior. Meu legado não era apenas sobre riqueza ou poder, mas sobre continuar a linhagem de Abraão. Se Isaac representava a promessa divina de uma aliança específica, eu era o testemunho de que Deus também cuida daqueles que estão fora dessa aliança direta. Meu povo, os ismaelitas, tornou-se uma força significativa na história do Oriente Médio, ocupando um papel crucial em seu desenvolvimento econômico e cultural. Hoje, quando você ouve falar dos descendentes de Ismael, saiba que eles não são apenas um povo do passado. O espírito de resiliência, fé e adaptação ao deserto ainda vive em muitos que habitam essas terras. Minha vida foi marcada por desafios, mas cada obstáculo foi uma oportunidade para crescer, para provar que Deus estava comigo, mesmo quando o mundo parecia estar contra mim. E você que está ouvindo esta história, já pensou no legado que está deixando? Que impacto sua vida terá no mundo? Se minha jornada pode te ensinar algo, é que até mesmo as situações mais difíceis podem ser transformadas em uma fonte de força e propósito. Reflexões para a vida. Sou o filho do deserto, aquele que transformou as areias áridas em um lar e as adversidades em oportunidades. Mas acima de tudo, sou um homem cuja vida foi tocada pelo propósito divino. Agora, enquanto encerro esta minha história, quero compartilhar com você as reflexões que carrego no coração sobre meu papel, meu legado e a mensagem que espero que você leve consigo. Enquanto olho para trás, vejo que minha vida foi uma teia intricada de dores e bênçãos. Fui um exilado, mas também um escolhido. Vivi sob o peso da rejeição, mas experimentei a renovação da esperança. Fui moldado pelo deserto, não apenas como guerreiro, mas como líder de um povo que encontrou no improvável o alicerce para construir uma nação. Você que acompanha essa jornada, talvez se pergunte: o que isso significa para mim? Quero que você saiba que, assim como Deus estava comigo em meus momentos mais sombrios, Ele também está com você. Mesmo quando tudo parece perdido, há propósito no sofrimento e força no desespero. Minha vida é uma prova de que, mesmo nas condições mais difíceis, podemos encontrar o caminho para algo grandioso. Hoje, o mundo conhece meu nome através das tribos que descenderam de mim, os ismaelitas, um povo resiliente e indomável. Nossos oásis tornaram-se rotas comerciais, conectando culturas e promovendo a troca de ideias e riquezas. Mas não foi apenas comércio que deixamos como legado. Foi a capacidade de encontrar unidade na diversidade, de construir pontes entre mundos separados por fronteiras e crenças. Essa é uma mensagem que ecoa até hoje. Em um mundo fragmentado por divisões, meu legado lembra que é possível prosperar juntos, respeitando nossas diferenças e valorizando nossa humanidade compartilhada. Você pode estar se perguntando:
O que aconteceu com meu irmão Isaque? Crescemos. Separados, nossas vidas foram conduzidas por caminhos diferentes. Mas no fim, a mão de Deus nos reuniu. Quando nosso pai Abraão deixou este mundo, foi ao lado de Isaque que eu estive para enterrá-lo. Aquele momento foi um marco de reconciliação. Um lembrete de que, apesar das feridas do passado, o amor e o respeito podem prevalecer. Minha história e a de Isaque não são apenas histórias de dois irmãos, mas um símbolo do potencial de reconciliação entre povos que, muitas vezes, se veem em lados opostos. Se você guarda mágoas ou distâncias em seu coração, convido você a refletir sobre esse momento de união. Sempre há espaço para o perdão e a reconexão. Agora que você chegou até aqui, quero que saiba o quanto sua presença nesta jornada é importante. Minha história não é apenas sobre mim, é sobre você, sobre nós. É sobre as batalhas que enfrentamos, as dúvidas que carregamos e as vitórias que alcançamos. É sobre encontrar sentido na adversidade e força em nossa fé. Ao encerrar este relato, quero fazer um pedido. Leve esta mensagem adiante. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta história com aqueles que você ama. Que minha jornada sirva como um farol para quem precisa de esperança e que juntos possamos espalhar a luz que encontramos. Obrigado por ouvir minha história. Que você caminhe com coragem em sua própria jornada e nunca se esqueça de que, mesmo no deserto, há um propósito esperando para ser revelado. Deus abençoe você agora e sempre.